Por que a água de sua torneira às vezes tenta fazer truques de mágica? Sabe, tipo quando ela fica esbranquiçada e depois, puf, clara como o dia. É um pequeno jogo de esconde-esconde com bolhas de ar minúsculas. Não se preocupe, elas subirão até o topo e desaparecerão sem causar nenhum dano, mesmo que você beba água cedo demais. Quando a água sobe pelos canos com muita pressão, ela precisa liberar um pouco desse gás. Da próxima vez que você vir água turva, diga a ela para respirar fundo e soltar tudo. Se parecer que a água da torneira tem uma cor avermelhada, isso pode ser causado pelo ferro, um componente natural da água potável. Isso pode dar ao líquido uma cor enferrujada, marrom avermelhada ou às vezes até amarelada. Se a água parecer mais preta do que vermelha, pode ser uma combinação de ferro e manganês. Embora esses metais possam causar manchas na roupa, eles geralmente não são prejudiciais à saúde. Essas partículas também podem ser a razão pela qual a pia de porcelana fica com manchas marrons. É semelhante à ferrugem que vemos em superfícies metálicas. Isso pode ocorrer porque a fonte de água vem de lençóis freáticos que passam por rochas com minerais ricos em ferro. Você já se perguntou por que às vezes demora um pouco mais para enxaguar o sabão das mãos? Bem, isso pode ser devido ao fato de sua água ser dura ou macia. A água macia tem menos íons de cálcio e magnésio, enquanto a água dura tem mais. Quando se usa água dura, os minerais podem reagir com o sabão e criar resíduos que grudam nas mãos. Mas não se preocupe, isso pode ser facilmente removido com um pouco mais de água. Se estiver acostumado com água dura, lavar as mãos com água macia pode parecer um pouco diferente porque o sabão faz espuma com mais facilidade e é necessário menos sabão. Se você estiver preso à questão da água dura, pode considerar o uso de um amaciante de água para ajudar com esse problema. Às vezes você também pode notar alguns flocos brancos na água potável, mas não se preocupe, na verdade eles são bastante comuns e têm uma explicação simples. É a água dura novamente. Ela é rica em nutrientes e contém grandes quantidades de minerais como magnésio e cálcio. Vá em frente e aproveite a água da torneira, ela ainda é segura para beber. Vamos falar de odores estranhos da água da torneira, aos quais você deve estar atento, pois alguns podem indicar problemas mais sérios. Você notou um cheiro de terra ou de ovo podre vindo da água? Esse é, na verdade, um problema bastante comum causado por compostos orgânicos naturais ou minerais em determinadas áreas. Embora esses odores possam ser desagradáveis, geralmente não são prejudiciais à saúde. Ainda assim, é sempre bom ser cauteloso e fazer o teste da água em um laboratório certificado para ter certeza. Você já cheirou seu copo e de repente sentiu o cheiro de cloro ou alvejante? Não precisa se preocupar, isso pode acontecer especialmente em determinadas épocas do ano, quando as estações de tratamento de água adicionam mais cloro para manter as tubulações limpas. A boa notícia é que há uma solução. Considere investir em um purificador de água doméstico, que não apenas amacia a água, mas também remove o incômodo odor de cloro. Seu cabelo e sua roupa também agradecerão, e você não precisará mais lidar com os odores desagradáveis da água. Às vezes, a água da torneira também pode ter um cheiro metálico, e esse é igualmente comum. Na maior parte do tempo, ele é causado por um nível de pH ligeiramente ácido. A instalação de um bom filtro de água potável também pode ajudar nesse caso. Ele removerá esses metais e manterá sua água limpa. Você também pode considerar a possibilidade de adquirir um amaciante de água para equilibrar o nível de pH e proteger seus canos. Algumas pessoas já experimentaram água da torneira com cheiro de sujeira ou peixe. Não é incomum que a água pegue odores de diferentes fontes, como algas ou fungos, dependendo das áreas que ela teve de percorrer para chegar ao seu copo. Se você tem água de poço, também pode ter notado um cheiro de terra ou mofo, e a água pode até deixar um resíduo viscoso. Você precisará chamar um profissional para verificar o armazenamento da água do poço ou instalar um filtro de água para remover as impurezas. Caso perceba que a água da torneira está com um pouco de cheiro de gasolina, talvez seja necessário agir rapidamente, pois isso pode ser algo sério. Ligue para o Departamento de Saúde ou de Serviços Públicos local para descobrir o problema. Pode ser algo com um aterro sanitário ou uma fábrica próxima contaminando seu abastecimento de água, ou até mesmo um problema no tanque de armazenamento de combustível. A água da torneira não brota simplesmente do solo, você sabe. A maioria dos sistemas públicos de água potável utiliza diferentes métodos de tratamento para oferecer opções seguras para suas comunidades. Esses sistemas geralmente usam uma série de etapas, incluindo coagulação, floculação, sedimentação, filtração e desinfecção. Durante a coagulação, produtos químicos com carga positiva são adicionados à água para neutralizar a sujeira e outras partículas.
Em seguida, durante a floculação, a água é misturada suavemente para formar partículas maiores chamadas flocos. Esses flocos se depositam no fundo durante a sedimentação e a água limpa na parte superior é filtrada por diferentes materiais para remover as partículas e os germes dissolvidos. As estações de tratamento de água também podem usar desinfetantes adicionais para remover quaisquer parasitas, bactérias ou vírus remanescentes. Não se preocupe, as estações de tratamento de água garantem que a água tenha baixos níveis de desinfetantes ao sair da estação para que seja segura para beber. A água usada para saciar a sede de tantas comunidades no mundo é a água de superfície ou a subterrânea. A de superfície é coletada no solo ou em um corpo de água visível, como um córrego, rio, lago, reservatório ou oceano. A água subterrânea, por outro lado, é encontrada sob a superfície da terra, entre as rochas e o solo. Alguns acreditam que as águas subterrâneas são sempre limpas porque o solo atua como um purificador natural da água. Bem, isso é um mito. Embora as partículas grandes sejam filtradas, há muitos outros elementos que podem contaminar a água subterrânea, e definitivamente não queremos esses elementos em nossa água potável. Alguns deles são de ocorrência natural, enquanto outros são introduzidos por atividades humanas, como a agricultura ou o descarte de resíduos. É sempre uma boa ideia fazer o teste de contaminantes da água do poço para garantir que ela seja segura para beber. Muitas pessoas acham que a água da torneira é um grande problema quando se trata de suas necessidades de hidratação. Elas optam por usar sempre água engarrafada, mas a água engarrafada significa simplesmente que o líquido foi acondicionado em recipientes selados para consumo. Ela pode vir de várias fontes, como nascentes, aquíferos, icebergs ou até mesmo de fontes municipais de água encanada. É importante saber que a principal diferença entre esses dois tipos de água é a forma como ela é fornecida e não sua fonte ou qualidade, que pode variar muito. Nenhuma delas é inerentemente mais segura ou saudável, embora a água da torneira seja normalmente mais barata. Se o custo não for um problema, a água engarrafada tem suas vantagens. Ela pode ser mais conveniente, tem uma grande variedade de sabores deliciosos para escolher e, em geral, é uma opção segura em áreas onde a água da torneira não está disponível. Você pode tentar fazer seu próprio experimento de purificação de água em casa. Só precisará de algumas garrafas plásticas, materiais de purificação como areia, algodão, filtros de café ou esponjas de limpeza e alguns potes pequenos. Corte o fundo das garrafas plásticas e faça um furo em cada tampa. Se você tiver garrafas com tampas pop-top, pode pular essa última etapa. Em seguida, coloque as garrafas com as tampas voltadas para baixo em cada frasco. Coloque cada um dos filtros que você escolheu em seu respectivo frasco. Para fins de filtragem, use água misturada com terra. Não se esqueça de dar uma boa mexida antes de despejar a água em cada garrafa. Além disso, certifique-se de medir a quantidade de água com um copo medidor. Você deverá filtrar a mesma quantidade de água em cada garrafa se quiser obter resultados relevantes. O melhor filtro deve ser visível a olho nu. Lembre-se, entretanto, de que essa água não é segura para beber, mas suas plantas provavelmente vão gostar muito dela.